E a gente segue falando sobre dados econômicos aqui do Brasil. Só que, nessa semana, além do IPCA 15, serão divulgados os dados trimestrais e anuais do PIB. E é para falar mais um pouco sobre inflação e também sobre a expectativa dos investidores em relação ao PIB, principalmente agora que eu converso com Leonardo Costa, economista do ASA, que já está aqui comigo. Muito bom dia e bem-vindo, Leonardo, aqui nesse momento, a nossa programação. Seja sempre bem-vindo por aqui. Bom dia e obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Leonardo, deixa eu começar aqui. A gente já tinha André aqui falando um pouco sobre essa questão da inflação nesse momento. E eu quero já puxar contigo o PIB, porque é o próximo dado que eu acho que agora o investidor começa a olhar para essa semana. Bom, primeiro de tudo, a gente tinha o IBCBR apontando ali um crescimento de 1,3%, né, no primeiro trimestre, impulsionado principalmente pela questão da agropecuária, né? Um cenário que já teria um desempenho surpreendente por causa dos juros elevados, que mesmo assim, então, a gente tem um agronegócio performando bem. Mas a gente também teve um monitor do PIB da FGV estimando alta de 1,6% no período, portanto, um pouco maior. E eu quero entender como que você avalia, nesse momento, essa convergência ali dessas prévias de projeções do mercado, né? Para onde olhar? E para acentuar essa situação, Boletim Focus de ontem, que trouxe uma alta importante de projeção, né, do PIB para esse ano. Então, e aí? Qual o recado que a gente pode tirar isso, Leonardo? A expectativa, então, é de uma tendência de alta? É isso que fica nesse momento? Muito interessante a pergunta, né? E como a gente se situa, né? O IBCBR está dando um crescimento de 1,3, a FGV está dando um crescimento de 1,6, a gente está no meio do caminho, projetando um crescimento na margem de 1,5. E como você mesma disse, é um crescimento bastante forte, né? Para um juro que agora já está chegando, já chegou no patamar de 14,75, você entregar um crescimento trimestral de 1,5 é realmente muito surpreendente, né? E aí, obviamente, a gente tem esse destaque do setor agrícola, né? E aí o setor agrícola ele acaba sendo menos sensível ao juro, porque ele está mais associado a questões climáticas e ao potencial da safra, né? Então a gente veio de uma safra no ano passado que ela foi mais fraca por questões climáticas, e a gente está se encaminhando para uma recuperação bastante forte nesse trimestre, né? Então a gente vai ter um crescimento do agro de fato, puxando o PIB do primeiro trimestre. Mas, para além disso, né, para além dessa surpresa com o setor agrícola, que é muito bem-vinda, a gente tem também uma recuperação do consumo doméstico, né? Então, aí acho que vale a pena olhar um pouquinho mais de perspectiva no tempo, né? A gente veio de uma desaceleração do PIB, no ano passado, né? Então, a gente também começou o ano bastante forte, né, o ano de 2024 bastante forte, e ele foi desacelerando, com o PIB chegando próximo de zero, no último trimestre do ano, né, com as economias até celebrando, dizendo: "O juro realmente está fazendo efeito". E aí a gente corta para esse primeiro trimestre, que a gente voltou a ver uma nova recuperação, né, do consumo. E aí acho que muito baseado, na recuperação adicional do mercado de trabalho, né, a gente vê dados do CAGED como geração, de postos de trabalho com carteira assinada, num ritmo bastante forte, a taxa de desemprego voltando para as mínimas históricas, setor de serviços que vinha desacelerando voltou a recuperar, comércio também voltando a recuperar. Então, realmente é um enigma, né, a gente ainda está tentando decifrar isso, né. Então, fora o setor agrícola, tem o setor do consumo doméstico que voltou a ficar mais aquecido nesse primeiro trimestre. Bom, vamos lá então acompanhar e esperar, né? Então essa economia mais aquecida, inclusive, Leonardo, eu estava conversando há pouco aqui, né, com a nossa parceria exclusiva com a Agfeed, com a Alessandra, ela trazendo as perspectivas, inclusive, aqui do agronegócio, que na visão dos próprios produtores rurais, eles que conversam diretamente com os produtores rurais, a expectativa é positiva, principalmente na visão deles. O pior já passou, no ano passado tinha quebra de safra, para além dos juros altos, então tudo isso traz um cenário muito mais positivo. Diante desse cenário mais positivo que a gente tem, né, e com dados como a gente tem agora divulgados, essas pontuações que você trouxe nesse momento, você acredita que daqui para frente a gente deve começar a ver mais projeções, mais revisão, na verdade, de projeções para a atividade econômica do país? Eu te pergunto isso porque a gente teve isso, né, acontecendo no passado. Ano passado a gente teve um PIB negativo do agronegócio. A expectativa não era lá das maiores, né, para esse ano para o agronegócio, e as coisas estão mudando. O cenário tem mudado em relação a isso. Então, como que a gente deve se posicionar em relação a essa atividade econômica do país? A tendência vai ser de que a gente também comece a ver
revisões de projeções até o final do ano. Como aí no ASA vocês estão se posicionando em relação a isso? Ah, muito legal. Bom, eh, a gente está vendo as revisões no Focus, né, para cima. A gente tem uma projeção de crescimento para esse ano que está acima da expectativa do Focus, né, o Focus estava em 2, subiu um pouquinho agora, ainda está um pouco abaixo de 2,10, e a nossa projeção para o PIB do ano é de 2,2. E se você me perguntar qual é o risco para essa projeção, eu acho que é para cima, né, então acho que a gente ainda pode se surpreender mais com a atividade doméstica, em 2025, né. E aí acho que muito por esses fatores e principalmente o setor agrícola, né, que, a gente ainda precisa apurar, né, de fato o dado a ser divulgado na sexta-feira, mas ele tem surpreendido, bastante. Eu imagino que o Focus ainda vai reagir, aos dados de atividade, né, ele costuma ser um pouco mais defasado, né, e os dados de março foram muito fortes, né, para a atividade. Então eu acho que o Focus ainda está fazendo essa revisão, gradualmente. Então eu imagino que ainda nas próximas semanas a gente ainda vai ver um Focus trazendo uma projeção de PIB mais positiva, obviamente que dependendo do que a gente vai ter, nessa divulgação, do PIB de sexta-feira, que mais uma vez vai ser muito forte. É uma percepção, então, de maior resiliência da economia brasileira? E aí eu quero já pegar o gancho, Leonardo, contigo, porque é o seguinte: uma maior resiliência da economia, por outro lado, né, é claro que a gente quer a economia pujante, crescente, mas tem um cenário de política monetária que já está num ambiente bastante restritivo e uma economia resiliente acaba sendo um ponto de preocupação para o Banco Central, que sempre ressalta a questão do hiato do produto, enfim, nessa trajetória de alta de juros, né? Então, assim, a gente tem agora a inflação desacelerando, pelo menos a prévia de inflação trouxe esse cenário de desaceleração, mas aí grandes expectativas de aumento de produção para a atividade econômica do país. Essa resiliência da economia brasileira é mais preocupante ou mais benéfica nesse momento para o cenário econômico do país? Olha, hoje, no atual ritmo de atividade, é sem dúvida preocupante, que a gente está tendo uma atividade rodando acima do PIB potencial, né? E quando a gente roda acima do PIB potencial, o resultado disso é mais inflação. Agora, no que a gente acredita num contexto também um pouco mais amplo, né? Pensando na política monetária, e como que isso se transmite para a atividade e para os demais, dados econômicos. A política monetária, ela atua com defasagem, né, então nós imaginamos que o Banco Central chegou ao final do ciclo de elevação de juros na reunião de maio, com o patamar de 14,75, que também é um patamar, de juros bastante elevado, quando a gente considera a história aí dos últimos, 10, 15 anos, né. Então a gente imagina que esse efeito, ele ainda vai chegar na atividade e na inflação, só que ele atua com um pouco mais de defasagem, né. Então a gente ainda vê, esse ritmo muito forte, do PIB, que potencialmente vai ser expresso nessa sexta-feira, mas imaginando, olhando lá adiante para o final do ano, que a gente vai ter, uma desaceleração, né. Então, mas voltando para a sua pergunta, de fato, é sim preocupante, mas a gente confia que, o atual patamar de juros ele vai contribuir para a gente ter uma desaceleração da atividade até o final do ano. A gente não imagina que a gente vai alcançar a meta de 3% de inflação, mas a gente imagina que isso vai acabar ajudando para a gente ter uma inflação um pouco menor, do que a gente está vendo agora ao final do ano. Perfeito, Leonardo. Bom, o fato é que realmente essa atividade vem surpreendendo. Bom, agora eu quero entrar um pouquinho aqui nessa questão, para além do PIB, da prévia de inflação, como que vocês, o ASA, viram esse dado aí. Mas de que maneira? Você acredita, Léo, pela questão qualitativa realmente do índice, que a gente agora deve começar a concretizar essa trajetória de desaceleração? E por que eu te pergunto isso? A gente tem a energia elétrica agora, né, sendo um ponto preocupante, a gente já começou a capturar a bandeira tarifária amarela e, portanto, isso pesou já nessa prévia de inflação de agora, e uma expectativa de virar para uma bandeira tarifária vermelha mais para frente, ou seja, a energia tendendo a ser agora a vilã, né, como a gente passou muito tempo com a alimentação sendo vilão na história da inflação do país. Então, diante desses pontos, qual que é a sua perspectiva nesse momento, né? É para a gente continuar com a desaceleração ou essa desaceleração vem de forma pontual, ainda é cedo para poder a gente comemorar? Bom, vamos lá. Acho que,
olhando no contexto do ano, foi o primeiro IPCA, que a gente pode olhar e falar: "Olha, realmente de fora a fora foi uma surpresa bastante positiva", né, e a gente está em maio, então a gente veio janeiro, fevereiro, março e abril com leituras de inflação muito elevadas, média de núcleo muito elevada. O Banco Central gosta de olhar uma métrica que ele, condensa em 3 meses e faz uma média desazonalizada. Quando você olha para esse núcleo aí de serviço, ele está rodando acima de 7%. Então a história, desses primeiros 4 meses, ela é muito feia. E aí a gente corta para olhar para maio, né, então de fato, em relação a esses 4 meses, foi uma história muito melhor. Você teve uma desaceleração ampla, desacelerou a parte de serviços, que é esse grupo mais inercial, que ele demora um pouco mais para desacelerar, então tem algo a se celebrar. De fato, como você comentou, o alimento deixou de ser vilão e passou a ter uma inflação muito mais baixa, substituído pela energia elétrica, claramente, mas, não apaga, esse IPCA 15 de maio com uma leitura muito mais qualitativa, né. E aí olhando adiante, né, olhando essa história, que começou muito mal, a gente vê um maio um pouco melhor, a gente tem uma expectativa de que, de fato, a gente volte a ter taxas mensais mais baixas, né. Contudo, ainda não acho que é um ponto, assim, para o Banco Central celebrar e falar: "Ufa, consegui, entregar a inflação na meta". Mas, acho que, de fato, a gente vai conseguir, começar a observar essa inflação de núcleo, que é mais sujeita à política monetária desacelerando, né, a inflação de serviços também um pouco mais fraca, e mesmo a parte de alimentação, que agora a gente entra numa sazonalidade um pouco melhor, é capaz de a gente ter até uma deflação, nos próximos meses, especialmente nesse grupo de in natura, como você também já comentou. Fica esse ponto de ressalva para a energia elétrica, né, porque aí a gente está num período mais seco, que pode ter o acionamento das bandeiras, mas olhando para todos esses outros grupos, de fato, a gente pode estar entrando num caminho um pouco melhor, ainda não tão melhor para a gente, poder celebrar, mas de fato melhor. Maravilha, Leonardo, eu quero muito agradecer a tua participação aqui conosco. Conversamos com o Leonardo Costa, economista do ASA. Um ótimo dia para você. Ainda é bom dia, porque ainda são 11h30 da manhã. Um ótimo dia para você. Até uma próxima, meu querido. Sempre bem-vindo por aqui. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.